E aí, galera, bom dia. Galera, vamos começar então? Galera, então, hoje nós vamos terminar a parte de acústica, como eu havia dito para vocês, resolvi algumas questõezinhas de Doppler também, né? Algumas questõezinhas do Enem. Algumas questões do Enem. Agora é só resolver exercícios e já terminar essa parte de acústica. Terminando a parte de acústica, a gente vai estudar interferência, né? Eu fiz uma aula só de interferência, porque quanto às questões que caíram no Enem de interferência, as questões tiveram baixo índice de acerto. Então, eu fiz uma parte só de interferência, com a parte de cálculo e a parte teórica. Falar um pouquinho de batimento também, interferência, batimento, essas situações aí. E aí a gente encerrou o ondulatório. Então, acho que mais uma aula eu encerro a parte do ondulatório. Fechado? A gente vai fechar, vou mandar uma lista de exercícios para vocês. Na verdade, não, mais uma aula encerra essa parte. Aí depois eu tenho cordas e tubos. Tem bastante coisa ainda. Então vamos discutir alguns exercícios. Galera, eu não posso sair de nenhum tópico sem resolver exercício com vocês. Cara, me entendam, tá? Por favor, me entendam. Eu não posso sair de nenhum conteúdo sem resolver exercício, sem fornecer a vocês exercícios direcionados para o que eu preciso. Não, não dá.
Eu já tive alguns problemas, né? Assim, nos cursinhos, porque em determinados assuntos eu começo a aula desenhando, né? Porque eu preciso, eu não quero parar para desenhar, né? Então eu vou desenhar algumas coisas e tal. Tô lá desenhando. Teve um ano que foi bem interessante, né? Eu estava desenhando, né? E gastei, eu estava falando sobre, é, cara, eu acho que foi aplicações das leis de Newton, ou foi, não me lembro se foi aplicações. Sei que é uma matéria que eu precisava desenhar bastante coisa. Foi a aplicação das leis de Newton. Eu estava desenhando mola e tal, não sei o quê, no quadro. Eu quis fazer vários tópicos, estava de aplicação, então associação de bloquinhos, plano inclinado, o quadro grande era naquela sala que hoje vocês têm a cabine, aquele quadro gigantesco. E eu estava desenhando por etapas. Aí uma aluna foi na coordenação, na época ainda um brother nosso estava lá. Assim, caramba, eu nasci há 20 minutos desenhando o quadro. E realmente eu demorei 22 minutos precisamente. E aí uma aluna reclamou porque eu estava desenhando o quadro. Eu falei assim, caramba. Aí eu fui conversar, né, que estava desenhando. Eu falei, olha, a frase que eu usei foi essa. Eu fico tão impressionado, né, quando um aluno, por exemplo, né, eu tenho uma sala, nós estávamos em 78 alunos. Eu falei assim, eu fico tão impressionado quando eu tenho 77 alunos que estavam naquele exato momento desenhando as mesmas figuras e eu pedi para deixar os espaços num quadro, e um aluno levanta e faz a reclamação, esse um aluno tem voz em relação a 77. Porque eu sei que daqueles 78 alunos, talvez eu tenha 3, 4 que têm uma memória fotográfica brilhante, os demais precisam de caderno. Precisam de ter informações no caderno que eles precisam. O caderno é uma extensão do seu HD cerebral. Então, é o caderno. Então, eu preciso organizar aquilo no caderno, todas as ideias. E se eu começo a explicar e viro para o quadro para desenhar, se eu começo a explicar e perco 10 minutos depois para desenhar, é ruim. Então, é melhor que eu desenhe tudo e comece explicando passo a passo, por etapas. E aí eu fiquei assim, pensando, porque às vezes a gente está com, né, inquietude, com alguns problemas, a gente fica questionando talvez uma didática. Já teve aluno que questionou assim para mim, Jonaci, o Jonaci fica resolvendo exercício. Caras, aula de física e matemática sem resolver exercício não é aula. Não tem como não resolver exercício. Eu preciso de vocês algumas coisas que ainda que eu não sei se ficaram bem fundamentadas. Eu preciso. Se eu não resolver, não adianta. Fica tudo maravilhoso. Quem nunca chegou em casa e fala assim, cara, eu entendi tudo da aula, e começa a fazer exercício e fala, puta que pariu, e agora? Nossa, não consigo fazer. Professor, na sala eu entendo tudo, mas na hora que eu chego para fazer, eu não consigo fazer. O que está faltando aí para esse aluno? Ter resoluções comentadas de exercício. É só assim que eu resolvo essa distância entre conteúdo e resolução de exercício. Eu preciso resolver com vocês. Tá, gente? Claro que vocês entendem isso. Não, estou falando que já aconteceu, né? Então, essa aula aqui não é uma aula perdida, é uma aula de resolução de exercício comentada com vocês. Então, vamos lá. Quando a sua natureza e forma de propagação, as ondas podem ser classificadas em eletromagnéticas ou mecânicas. Já sabemos disso, de longitudinais ou transversais. Uma das evidências que as ondas sonoras são longitudinais, professor, elas são longitudinais, impede o que de acontecer? Quais desses fenômenos aqui citados vão fazer com que as ondas sonoras eu consiga falar, opa, não aconteceu isso com as ondas sonoras, logo elas são longitudinais. É a polarização. Então, porque a polarização só ocorre com ondas o quê? Transversais. Não se esqueça que as ondas mecânicas elas podem ser longitudinais e transversais. O som é um exemplo de onda mecânica. O som é longitudinal. Eu não estou falando que ondas mecânicas não sofrem polarização. Eu falei que o som não sofre. E por que o som não sofre? Porque ele é uma onda mecânica? Não.
É porque ele é longitudinal. Show? Mais um exemplo para a gente do exercício 2. Um pianista está tocando seu piano na borda de uma piscina. Para testar o piano, ele toca várias vezes uma nota musical de frequência 440 Hz. Uma pessoa que escutava fora da piscina mergulha na água. Dentro da água, essa pessoa escutará o quê? Que fenômeno está acontecendo quando essa pessoa emerge na água? Que fenômeno está acontecendo? Essa onda sonora está saindo do ar e está indo agora para a água. Que tipo de fenômeno é esse? Refração. O que muda na refração? Comprimento de onda e velocidade. A frequência irá mudar? Não. Então, ela vai ouvir a mesma nota e ponto final, e acabou. Acabou. A frequência não vai mudar porque uma onda sofreu refração. É definição. Na refração muda comprimento e velocidade da onda, mais nada, acabou. Ponto final. Analisando a figura do gráfico, que representa 3 ondas sonoras produzidas pela mesma fonte, assinale a alternativa correta para os 3 casos. As frequências, então, os 3 quadros. As frequências e intensidade são iguais. Intensidade é amplitude. As amplitudes são iguais? Não. As frequências e as intensidades são diferentes. Vamos ver quantas ondas foram criadas, né? Se você analisar, ó, crista com crista para todas, crista para todos, ó, crista para todas, vale para todos, estão sempre batendo. As frequências são iguais. Então a letra B não é. As frequências são iguais, mas as intensidades são diferentes. Letra C é a nossa resposta. Quando uma onda sonora atinge uma região em que a temperatura do ar é diferente, altera o quê? Frequência? Não. Timbre? Não. Então quer dizer que a Jonaci está falando porque a temperatura do seu quarto está diferente, vai aparecer lá a voz da Marcela. Não vai acontecer isso. Então o timbre não muda. A intensidade é alterada devido à temperatura? Não. Se eu troquei a temperatura de um ambiente, eu troquei a sua densidade. Se eu troquei a sua densidade, eu troco o meio. Se eu troco o meio, a onda está sofrendo refração. Se está sofrendo refração, o que muda? Comprimento e velocidade da onda. Acabou a letra B. Galera, nós temos que filtrar os atalhos. Não se esqueçam disso. Filtra os atalhos. Eu tenho que analisar a situação, problema, entender qual é o fenômeno e o que é alterado nesse fenômeno. Filtro. E aí eu trouxe uma questão para a gente do Enem. Então, as notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto. Esse conjunto pode formar uma escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida é a escala diatônica, que utiliza as notas denominadas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas notas são organizadas em ordem crescente de altura. Ah, se o cara não sabe o que é altura, ele se ferrou. O que é altura? A altura está relacionada com frequência. Então, quer dizer que a minha nota Dó é a nota de menor frequência e a nota Si, que é a última, é a nota de maior frequência. Perfeito? Então, eu posso pensar assim, ó, frequência, ela aumenta assim. Então, aqui mais frequência. Ele volta a reafirmar isso, sendo a nota Dó a mais baixa, lembra do contrabaixo, é um som mais grave, e a nota Si, a nota mais alta, ou seja, mais aguda, de maior frequência. Considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor o quê? Menor o quê? Professor, a velocidade depende do meio, assim como o comprimento de onda. Não quer dizer que eu estou mudando a nota, eu estou mudando a sua velocidade, eu estou mudando a sua frequência. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Professor, amplitude, eu não tenho condições nenhuma de analisar a energia que essas ondas transportam.
Ele não está falando nada para mim ali. Sobrou para a gente frequência. Então, a nota Si, já que ele falou que é a mais alta, é que tem maior frequência, logo ela tem menor. Opa, desculpa, eu mudei, eu falei comprimento de onda, né? Eu risquei comprimento de onda. E a resposta é comprimento de onda porque, calma, que eu, nas minhas... A velocidade não é a mesma? Lembra que velocidade é comprimento de onda vezes frequência? Eu falei que estava pensando em refração no exercício anterior. Se todas têm a mesma velocidade, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Foi mal. Então, quer dizer que se a nota Si é que é a mais aguda, ela tem menor comprimento de onda. E é isso que eu estou perguntando para a gente. Aqui tem menor comprimento de onda. Foi mal porque eu estava pensando na refração. Show? Show? Mais uma. Exercício 6. Esse exercício eu trouxe para a gente porque eu quero falar sobre eco. Lembra do eco? A onda tem que bater e voltar? É aqui a situação que eu trouxe para a gente. Claro que a gente pode melhorar essas questões, discutir mais coisas e tal. Uma pessoa a 680 metros de distância de um obstáculo refletor dá um grito e ouve o eco de sua voz. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. O tempo gasto entre a emissão do som e o momento em que a pessoa ouve o eco em segundos é igual a... Então, galera, olha só, uma pessoa está a 680 metros de distância de um obstáculo. Então, aqui eu tenho uma pessoa que ela vai emitir um som. Esse som vai bater em um determinado obstáculo aqui e vai voltar. E vai sensibilizar essa pessoa. Para ela ir e voltar, que ela tem que ir e ela tem que voltar também. Ou, ficou turvo pra caramba. Deixa eu fazer de novo. Já é. Ela tem que ir. Não tem só que ir. Ela vai percorrer 680 metros para ir, mais 680 metros para voltar. Então, ela percebe, ela vai percorrer 1.360 metros. Perfeito? Então, tempo entre a emissão e o emitir. Foi, pum, bateu e voltou. Então, ele quer saber o tempo gasto entre a emissão e o eco. E que ele ouve o retorno disso. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. Velocidade, 340. ΔS, 1.360. O tempo eu não tenho. Vou multiplicar cruzado. ΔT. Vão dar 680, 4 segundos, não é isso? 2, 680, 4 segundos. Então, vai gastar 2 segundos para ir, 2 segundos para voltar, 4 segundos o tempo entre a emissão e o escuta do eco. Coloquei o cálculo aqui para a gente. Cálculos, 4 segundos. Galera, tranquilo até aqui? Fala para mim se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou fazendo até agora. Calma que a gente está num nível bem tranquilo, tá, gente? Vamos mais. A gente vai complicar mais à frente. Gente, ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue diferenciar esses instrumentos um do outro? Claro, é óbvio. Essa diferenciação se deve principalmente ao quê? Por que eu consigo diferenciar a flauta e um piano emitindo a mesma nota, ou seja, com a mesma intensidade, mesma frequência? Opa, piano, opa, flauta. Qual é a característica fisiológica das ondas sonoras que me permite distinguir, me permite diferenciar fontes sonoras distintas? É a nossa o quê? É o nosso timbre. E aonde que está? O timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. Só para vocês terem uma ideia, de cada 3 alunos que fizeram essa questão, 1 acertou, 2 erraram. 33%
de acerto. Essa é a questão. Ah, professor, mas é muito fácil. Mas me fala, por que a galera está errando, então? Mais uma do Enem. Quando adolescentes, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes de Almir Shediac e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos as apostas. Ele possui o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é o quê? E aí? Qual que é o problema dessa questão? O cara vai achar que eu estou perguntando para... Aí ele está procurando o quê? Quem está procurando aqui? A palavra timbre. Porque ele falou sobre distinção. Se tivesse colocado a palavra timbre aqui, o número de dias seria muito maior. Mas ele não está perguntando para você a propriedade física das ondas permite a distinção entre as notas. O que as notas têm diferente? A nossa frequência. A frequência que é diferente, galera. A frequência que é diferente. Eu não tô, o exercício não pediu que permitia distinguir ou diferenciar instrumentos, pessoas, fontes sonoras, é notas. Ele vai ouvir, opa, é um dó, é um ré, é um sol. É isso que ele faz. Show? Galera, eu não consegui mudar essa aqui. Tá? Essa aqui é uma questão que, cara, eu trouxe ela porque eu queria avançar um pouco mais nessa discussão. Então, vamos fazer ela primeiro. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recentemente alterou a resolução que regulamentava o valor de nível sonoro permitido que poderia ser emitido por um veículo automotor. A norma antiga, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a utilização de veículos de qualquer espécie, equipamento que produza som, só será permitida nas vias terrestres abertas à circulação em nível sonoro não superior a 80 decibéis, medido a 7 metros de distância do veículo. Considerando o alto-falante como uma fonte pontual e isotrópica, então quer dizer que ela não vai perder intensidade com a distância, então você vai permanecer constante, que emite ondas sonoras esféricas, assinar a alternativa correta que indica a potência mínima que ela deve possuir para produzir um nível sonoro de 80 decibéis a 7 metros de distância. Ele deu para a gente os dados limiar de audibilidade e ele pediu para a gente considerar π igual a 3. Como que eu faço essa questão? Fala para mim os passos. Participe comigo. O que eu tenho que fazer? Ele foi embora já? E o que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Ninguém? Foi todo mundo embora? O que aconteceu com o Breno, com o Daniel, com a Eduarda, com a Isabela, com o Marcos Vinícius, com a Natália, com a Tainara, com a Vivi? O que está acontecendo? Cadê? Fala comigo. O que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Estão me ouvindo mais não? Fiquei mudo? Ei. Conversa comigo, galera. Meninas. Ixi, caiu minha internet. Não é possível. Gente, vocês ainda continuam me ouvindo? Ou não? Sim. Mas o que vocês não vão querer? Estão querendo participar comigo? Porque vocês não sabem o que é para fazer? Pensando aqui, calma. Tá pensando? Vocês querem pensar? Se vocês pegam uma questão dessa, o que vocês fazem?
Aquela fórmula lá do decibel. Ah, então como é que faz então? Fala para mim a fórmula aí, sem olhar para o seu caderninho. Qual é a fórmula? D igual a log. Não, 10 vezes É, log da minha intensidade da fonte dividido pelo limiar de audibilidade. Show? Quanto decibéis é isso? 80. Já vou cortar esse 10, vou cortar esse 0 aqui. Então, 8 tem que dar igual vezes o log de I sobre I0. Show? Tranquilo até aqui ou não? sim. Sim, né? Então, quer dizer que eu posso cortar o log aqui também e falar que I sobre I0 tem que ser igual a 10 elevado a quanto, galera? A 8. Show? Ou seja, I, que é a intensidade da fonte, vai ser igual a 10 elevado a 8 vezes 10 a menos 12. Então, a intensidade da fonte vai ser igual a 10 a menos 4 watts por metro quadrado. Acabou? Agora bota na fórmula de P dividido por área, eu acho. Ah, então quer dizer que a intensidade agora, deixa eu pegar uma outra cor aqui, que eu preciso escrever dentro do branco ali. Ah, então a intensidade de qualquer fonte é igual à sua potência dividido pela área. Eu tenho intensidade, não tem? Que é 10 a menos 4. Eu quero calcular a potência. Eu preciso a área. Ele fala para mim que ondas sonoras esféricas. Alguém lembra como é que eu calculo uma área de uma esfera? Alguém sabe? Cadê? Vou mandar o Alex entrar aí para a gente poder aprender como é que calcula a área de uma esfera. Como é que eu calculo a área de uma esfera? 4πr ao quadrado. Ah, que massa! Vocês são sensacionais. Vocês vão dominar o mundo, tá? As mulheres irão dominar o mundo. O mundo agora é de vocês, tá, gente? O mundo mais bonito, né? Pi é 3 ao quadrado que ele quer. Suave na nave? Multiplicando cruzado. Potência, então, igual a 9,36. Perfeito? Opa. É 4 pi r ao quadrado? É isso mesmo, é 9. Tá faltando o raio, professor, não? Ah, é, não É tipo coloquei o raio. 4π, é o R que é o quadrado. Isso, tá faltando um raio aqui, ó, que é 7. Por isso que eu falei, caramba, tá errado. Então, 9 vezes 4, 36. 36 vezes 7, 42 mais 21, É o 7 que é o 250. quadrado. Então, 9 vezes 4, 36. Opa, eu fiz merda aqui. Calma aí. Deixa eu apagar aqui que eu fiz aqui. É 4 πr ao quadrado. Eu fiz merda aqui. Deixa eu apagar. Ó. Não sei o que eu estou fazendo aqui, cara. Ó, 4. Vou fazer mais calmamente. É assim. É assim. Aqui, ó, que eu não coloquei aqui, ó. πr ao quadrado. Então, fica assim, ó. A potência vai ser igual a 10 a menos 4, elevado a menos 4, vezes 12 vezes 49. Perfeito? 12. Isso aqui, Jonaci. Então, a potência que esse carro tem que ter, vamos multiplicar aqui. 12 vezes 49. R$ 588 vezes 10 a menos 4. Vou andar duas casas para frente, 5,88 vezes 10 a menos 2 watts. Letra A. Se caiu um exercício de intensidade sonora com log, você não pode falar que eu não fiz nenhum com vocês. Não pode falar, tá?
Então, peguei lá um alto nível, você fala, professor, não, já fiz. Os outros não vão fazer, mas vocês vão fazer. Perfeito? Mais um. Doppler, e aí? Lembra qual é a fórmula de Doppler? Lembra qual é a fórmula de Doppler? Primeira coisa, um automóvel com velocidade constante, 72 km por hora, se aproxima de um pedestre parado. A frequência do som emitido pela buzina é de 640 Hz. Se há uma aproximação, a frequência observada será maior ou menor do que a frequência emitida? Eu quero ouvi-los. Se há uma aproximação, a frequência observada é maior ou menor do que a frequência da fonte? Maior? Maior. Então não pode ser a letra A. Risquei a letra A. Primeira coisa que eu vou fazer, vou transformar essa criança aqui em metros por segundo, 20 metros por segundo. Ele não falou da onde que se aproxima, então eu vou fazer um desenho para a gente. Eu vou colocar que eu tenho uma pessoa aqui parada. Janci, Oi. manda esses slides lá no grupo hoje. Eu mando sim, mas tem que me lembrar, tá? Vocês não me lembram, pô. Eu digo assim, eu slide, pelo amor de Deus. Aí faz os exercícios. Obrigada. Por que eu tô fazendo esse carrinho? Ele tá se aproximando. Então, vou fazer esse carrinho indo para lá. Show. Uou! Tá indo para lá. Sempre que vocês forem fazer esse exercício, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma linha observador fonte. O sentido vai ficar um pouquinho torto, mas eu quero que vocês observador fonte. Sempre nesse sentido. Tudo que tiver nesse sentido vai ser positivo. Já repare, eu fiz o desenho, já que no texto fala que esse carro está se aproximando, então repare que a velocidade dele está no sentido oposto ao do segmento de reta que liga o observador-fonte. Logo, eu vou ter que usar menos 20 na fórmula, tá claro isso? Por quê? A fórmula para Doppler é essa aqui, ó. Frequência aparente é igual a frequência. Vou colocar real, pode ser real. Vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, dividido pela velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Esse mais ou menos você vai interpretar nesse desenho. Ele falou que o observador está parado, então aqui já risquei. O que sobrou? A frequência aparente vai ser igual à frequência real, que é 640, vezes velocidade do som, que ele falou que é 340, dividido por 340. Agora, professor, vou usar mais ou menos. Olha, a fonte, ele fala que está se aproximando. Se está se aproximando, nesse caso, ele tem que ir para o observador. Está no sentido contrário ao observador-fonte. Então, é menos 20. Vamos substituir isso aqui, então, e nós vamos resolver. Então, a frequência aparente vai ser igual a 640 vezes 340 dividido por 320. Consegue enxergar aqui que 320, 640 é múltiplo de 320? Corta, corta, o que sobrou? 2. 2 vezes 340, 680 Hz. Letra B. Olha para o slide e vê se entendeu. Fala comigo. Conversa comigo. Entendeu ou não entendeu? Ih, estão me cancelando, hein? Estão me cancelando. Tá massa. Entendi.
Ah, professor, Doppler cálculo já caiu no Enem? Caiu uma questãozinha no Enem. Cara, caiu uma questãozinha no Enem de Doppler. Só que a minha aula chegou ao final. Faça um print dessa tela aqui e tentam fazer. Oi? Hein, volta naquela outra questão lá. Claro que eu volto. Porra, agora. Você quer as resoluções, não é isso? Não, explica o sinal aí de novo. Eu Ah, pensava que quando sempre que aproximava ficava você... positivo. Hã? Eu pensava que quando aproximava ficava positivo. Não. Sempre que você estiver fazendo exercício de Doppler, um conselho que eu te dou, né? Faça o desenho, observador, fonte. Faça um segmento de reta que liga o observador à fonte. Esse segmento de reta, nesse sentido, observador-fonte, é o sentido positivo das velocidades. Sim? Então quer dizer Tá, que, se eu falasse que esse observador está se aproximando da fonte, eu usaria a velocidade dele o quê? Positiva. Se o exercício falasse que esse observador estivesse se afastando da fonte, eu falaria que a velocidade dele era o quê? Negativa. Então, o que vai orientar se é positivo ou negativo é esse segmento que eu fiz aqui, ó. Observador, fonte. Tudo que tiver nesse sentido é positivo. Tudo que tiver no sentido oposto é negativo. Sim? Sim. Sempre faz o desenhozinho pra gente. Tá? Eu quero que vocês façam essa questão aqui. Amanhã, antes de eu começar a minha aula de química, eu resolvo essa aqui com vocês. Essa questãozinha aqui. Enem 2009, questão anulada. Ah, mas você pediu exercício porque você não recebeu exercício de ondulatório ainda. Eu tenho uma linha ondulatória prontinha, tá? Vou mandar para vocês. É só eu concluir isso aqui e concluir lá a interferência e mais tubos. Eu vou mandar para vocês. Tem 40 e poucas questões. Uma lista gigantesca, igual aquela de equilíbrio químico. Tá? Mas eu mando o slide. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos participar mais, hein? Conversa comigo, hein? Se não conversar comigo, eu acelero e já era. Pergunta, pede para parar, pede para repetir. Show? Um forte abraço e até amanhã. Amanhã é eletroquímica, tá? Introdução ainda. Fui.